Boa noite, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Aprovada e sancionada, depois de intensos e imensos debates, a reforma trabalhista já é uma realidade com que o mercado de trabalho já faz planos. Aumentam as previsões de déficit nas contas públicas. Depois da instituição fiscal independente ligada ao Senado, agora é a pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda que estima um rombo maior da contabilidade do governo este ano. O setor de serviços volta a crescer no mês de maio. É a segunda alta seguida, segundo o IBGE. Depois do movimento de alta do Ibovespa ontem e de queda do dólar, o mercado financeiro se manteve hoje no mesmo tom. Mais alta na bolsa e dólar perto da estabilidade, mantendo a cotação registrada na quarta-feira. O cenário econômico está no ar. O presidente Michel Temer sancionou na tarde de hoje o projeto de reforma trabalhista aprovado pelo Congresso Nacional. No discurso, criticou o que chama de passionalização na justiça e como isso gera instabilidade ao país. Vamos conversar com a repórter Yara Balduino, que está no Planalto e tem mais informações em Brasília. Yara, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Olha, a assinatura da reforma trabalhista aqui no Planalto, que era um tema muito importante para o governo, foi acompanhada por vários ministros e muitos parlamentares da base. No discurso, todos falaram que a reforma trabalhista vai ser uma modernização das leis do trabalho e que não acaba com os direitos dos trabalhadores. Também o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, esteve presente na cerimônia e falou que a reforma trabalhista vai facilitar a vida dos juízes do trabalho porque traz marcos regulatórios mais claros. O texto assinado por Michel Temer foi exatamente o que veio do Congresso Nacional. Ele acabou, portanto, aí não vetando os 6 pontos que eram parte do acordo do Planalto com os senadores para que a reforma trabalhista fosse aprovada sem modificações no Senado. Mas, ao final da cerimônia, o líder do governo, o senador Romero Jucá, disse que o governo vai cumprir, sim, o acordo com os senadores e essas modificações vão ser feitas por meio de uma medida provisória. Só lembrando que ontem o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou no Twitter que a Câmara, não vai aceitar uma medida provisória que modifique a reforma trabalhista, portanto, pode haver aí ter que haver uma negociação do governo do Planalto com os deputados. E essa reforma trabalhista, da forma como foi assinada hoje pelo presidente Michel Temer, começa a valer em 4 meses. Piotto. Muito obrigado, Yara. Essa discussão é que os deputados dizem, e Rodrigo Maia à frente, porque é o presidente da Câmara, os deputados dizem que bancaram toda a impopularidade, a suposta impopularidade, os problemas de impopularidade da reforma trabalhista, tal como o texto do governo foi enviado ao Congresso. E que depois as mudanças feitas no Senado, de alguma forma, invalidariam todo o esforço da Câmara. É uma questão de vaidade política também, mas ali o esforço foi maior na Câmara, segundo os deputados, e um esforço menor para aprovar a reforma trabalhista, porque teria agora essas mudanças por medida provisória ou vetos do presidente da República. Vetos não houve, talvez haja agora alguma medida provisória mudando alguma coisa da reforma aprovada também no Senado. A gente vai continuar acompanhando, porque agora as duas casas estão brigando entre si, né? Uma pesquisa do IBGE mostra que o setor de serviços voltou a crescer no mês de maio. Foi a segunda alta seguida. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Tem mais informações sobre essa pesquisa. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotto. O setor de serviços, em maio, em todo o Brasil, registrou uma alta de 0,1%, segundo números do IBGE. Pode parecer pequeno, mas foi o melhor desempenho para o setor nos últimos 4 anos no mês de maio. Quem mais colaborou para a alta do setor de serviços em maio foi o estado do Amazonas, que cresceu 6,2%. Essa semana, aqui no cenário econômico, nós falamos que o Amazonas teve o pior desempenho do país na produção industrial.
Mas a economia do Estado acabou se recuperando no mês de maio um pouco por causa dessa alta no setor de serviços. Do outro lado da ponta está o estado de Roraima, o pior do país no setor de serviços, que teve uma queda de 5,3%. Em abril, o setor de serviços já tinha registrado uma alta no Brasil de 1%. Foi a segunda alta consecutiva que ele teve no mês de maio e aos poucos vai conseguindo recuperar do prejuízo grande que teve no mês de março, quando registrou uma queda de 2,6%. Mas, segundo os técnicos do IBGE, ainda é cedo para comemorar e garantir que o setor de serviços vai voltar a ter uma curva ascendente. É necessário esperar os próximos meses para fazer esta garantia. Tanto que no acumulado desse ano, até o mês de maio, o setor de serviços registra uma queda de 4,4%. E nos últimos 12 meses, a queda é um pouco maior, 4,7%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, você acompanhou há pouco também no Notícia Agora, que antecedeu o cenário econômico, que a Comissão de Constituição e Justiça, a gente reforça essa informação, da Câmara rejeitou nesta quinta-feira o relatório, agora há pouco, inclusive, o relatório do deputado Sérgio Sveita, do PMDB do Rio de Janeiro, que recomendava o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, na comissão, por 45 votos a 25, 40 votos a 25, ou seja, uma maioria, rejeitou o prosseguimento da denúncia. Teve uma abstenção. Detalhe é que agora, mesmo com a rejeição, a denúncia ainda vai ser votada na Câmara. O plenário da Câmara é quem decide pela continuidade ou não do processo, que se por acaso for autorizado pela Câmara, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, porque é uma prerrogativa da Presidência da República, que só pode ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aqui foi uma vitória do governo na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai falar sobre isso também. Não teve impacto no mercado hoje, porque a decisão saiu logo depois que o mercado já estava fechado. Mas a gente vai falar sobre a perspectiva disso a partir de amanhã, daqui a pouco, aqui no Cenário Econômico, com o economista Eduardo Velho. E entre todos os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, 95% têm intenção de voltar ao país. É o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo divulgada hoje. Vamos à redação da TV Brasil aí em São Paulo, que a Sara Quiles tem detalhes. Sara, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a todos. O levantamento, que entrevistou mais de 37 mil turistas, avaliou 16 itens de serviços turísticos e infraestrutura, como hospitalidade, gastronomia, aeroportos e segurança. Todos os itens receberam avaliações acima de 70%, exceto telefonia e internet. O item mais bem avaliado foi a hospitalidade. A maioria dos visitantes são sul-americanos, mas eles gastam pouco no país. Quem vem de países da Europa e dos Estados Unidos tem o dobro de gasto per capita em relação aos que vêm da América do Sul. O principal atrativo brasileiro segue sendo o turismo de sol e praia, seguido pela busca por natureza, ecoturismo ou aventura. E, por fim, o turismo cultural. Outros fatores que motivam a vinda de estrangeiros são visitas a amigos e parentes e negócios e eventos. O principal destino do turismo de lazer é o Rio de Janeiro, seguido por Florianópolis, Foz do Iguaçu e São Paulo. A pesquisa destacou ainda o aumento da procura por hospedagem alternativa. Mais da metade dos estrangeiros ainda opta por hotéis, mas quase 17% optou pelo aluguel de casas. Piotr? Nós temos falado de retomada da economia aqui no cenário econômico e a importância disso para a volta do emprego. Nós temos 13 milhões e 800 mil desempregados no país, segundo os últimos números divulgados pelo IBGE. Além de uma melhora no ambiente político e de legislação para criar uma expectativa positiva no país, e neste caso a reforma trabalhista aponta para isso, há outras preocupações agora com as contas públicas. Para entender melhor isso, o governo espera um déficit primário de 139 bilhões para este ano, agora até dezembro deste ano 2017. Déficit é exatamente a diferença entre a receita, ou seja, o quanto o governo arrecada, e o quanto ele gasta menos o que se paga de juros da dívida. E pretende gastar a mais do que arrecada 139 bilhões. É exatamente isso que significa o déficit. Daí toda a preocupação com a reforma trabalhista, que pode gerar empregos e impostos, ou seja, arrecadação, e com a reforma da Previdência, essa ainda em discussão no Congresso, que reduziria os custos do governo no futuro com a conta de pensionistas. As coisas estão todas interligadas, uma coisa responde para a outra. Hoje, a própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou uma pesquisa, a pesquisa fiscal do Prisma Fiscal do mês de julho, que houve analistas do mercado sobre a dívida pública.
O resultado, na opinião desses analistas, é de um estouro da meta ainda maior do que se previa, ou seja, muito acima dos 139 bilhões, que é a meta do déficit fiscal para este ano agora de 2017. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para a gente entender exatamente isso. Olha, a fonte é o Ministério da Fazenda, é a pesquisa Prisma Fiscal, e o detalhe está aqui, olha. A meta é 139 bilhões. Eu vou colocar em azul, mas nós estamos falando de déficit, ou seja, que o governo diz que pretendia gastar mais, levando-se em conta o que arrecada e o que tem que gastar, por evidentemente despesas que não pode abrir mão, 139 bilhões para esse ano. Só que os analistas ouvidos agora pelo Ministério da Fazenda previam até o mês passado 142 bilhões de déficit. Já estava acima dos 139 bilhões. Agora já prevê em julho 145 bilhões de déficit. Detalhe que tem dois problemas aí. O custo do governo, o governo está gastando muito, e a economia parada impede que aumente a arrecadação, ou seja, há uma falta de arrecadação aqui. Se a economia crescesse 2% já este ano, e está se imaginando que cresça 0,5%, já há analista que imagina que pode crescer menos do que 0,5%, daí o desejo de uma certa estabilidade política para se conseguir um crescimento maior da economia. De alguma forma isso já se conseguiu com a aprovação da reforma trabalhista, que era uma das mais importantes, porque a reforma trabalhista, se conseguir gerar emprego, resolve dois problemas para o governo. Primeiro, as pessoas estão trabalhando, então elas têm renda, a economia melhora naturalmente. E se elas estão trabalhando e estão gastando, isso gera imposto. Imposto como empregado, porque a empresa arrecada, o empregado arrecada e ele gasta no comércio, gasta na indústria, ou seja, o gasto dele gera imposto para o governo, aumenta a arrecadação. O outro ponto de vista é que o governo deixa de gastar, por exemplo, com seguro-desemprego, porque não está desempregado. Então, ou seja, diminui o gasto e aumenta a arrecadação. Isso com relação à reforma trabalhista. A reforma da Previdência diminui o gasto do governo e no longo prazo, porque um pensionista vai receber até o fim da sua vida. Esse gasto que hoje é exagerado, o governo reconhece o problema, portanto a ideia da reforma da Previdência que ainda não andou. Há uma série de privilégios e esses privilégios custam muito caro para o governo, além evidentemente do tamanho que se tem hoje do gasto com a Previdência. Por isso a necessidade da reforma. É uma questão fiscal, uma questão meramente contábil, de quanto está entrando na conta do governo e quanto está saindo. Há outros problemas de gastos ruins e tudo mais que evidentemente estão sendo discutidos, mas o fato é que na contabilidade o que saiu, saiu, ou seja, é negativo, e o que está entrando é positivo. E agora o governo está imaginando que vai ter 139 bilhões este ano. Seria uma meta fiscal já bastante alta. Mas essa estimativa agora, desses analistas ouvidos pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, nesse mês aumentaram esse déficit para 145 bilhões. Isso é um exemplo. Vamos lá, seguindo. Dias atrás, o Instituto Fiscal Independente, um órgão de acompanhamento fiscal do Senado, já tinha feito exatamente essa previsão. E a previsão desse instituto mostrou, aliás, um pouquinho menor, mas ainda nós estamos falando de um déficit de 144 bilhões, muito acima da meta de 139 bilhões. Tudo isso aqui é negativo, tá? Nós estamos falando de valor negativo. O governo assume que está gastando e que vai gastar mais do que arrecada. Por outro lado, o governo precisa se financiar. É aí que vem títulos da dívida do governo. O governo lança títulos da dívida para se remunerar e conseguir pagar o que hoje não consegue via arrecadação. É exatamente isso, 144 bilhões. A Instituição Fiscal Independente do Senado já tinha feito essa menção. E agora, o boletim Prisma Fiscal, os nomes são todos complicados, mas a conta é muito simples. O déficit é porque o governo está gastando mais do que arrecada. E quando gasta mais do que arrecada, gera esse déficit e o governo perde capacidade de investimento, por exemplo, em infraestrutura. Quando a gente fala que a indústria da construção hoje sofre por dois pontos de vista. De construção pesada é obra de infraestrutura, e boa parte das obras de infraestrutura vem do Estado, seja o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, de alguma forma financiados pelo governo federal. Se o governo não tem esse recurso, a indústria da construção não acontece. E se não acontece, não gera emprego. E é um setor que gera muito emprego. Nós temos desemprego. Percebe como as coisas estão absolutamente interligadas? Por outro lado, nós temos hoje um crédito muito caro no país. Boa parte do dinheiro do mercado vai para financiar a dívida do governo. Se vai para financiar a dívida do governo, não chega a juros baixos, além evidentemente da sanha do spread bancário dos bancos, não chega para o sujeito. O dia a dia, o cidadão, nós todos podemos entrar no financiamento. Financiamento, por exemplo, de imóvel. É outro setor da construção civil, digamos, de construção leve, que não consegue sair exatamente de uma situação ou avança muito lentamente e gera muito emprego.
e por isso nós temos um decréscimo do desemprego muito lento no país. A dívida do governo explica uma série de coisas. O fato é que de uns anos para cá, ou pelo menos de um ano para cá, a sociedade brasileira está entendendo que tudo tem preço. E se tem um problema de má gestão, e esse evidentemente tem que ser combatido, a contabilidade não dá trégua para ninguém. Se entrou mais, saiu menos, você tem um superávit e evidentemente o governo tem poder de gasto, inclusive para intervir na economia com obras de infraestrutura e gerando emprego na indústria da construção. E, evidentemente, barateando o crédito que permite que você possa comprar um imóvel, reformar a casa, gerando emprego, gerando imposto e tudo mais. Se o governo perde essa capacidade, e aí da história das duas reformas, tanto da trabalhista que já foi aprovada, quanto da reforma da Previdência, o governo perde essa capacidade e a economia caminha lentamente. A forma de se fazer isso, de conseguir que a economia consiga ser planificada do ponto de vista contábil e você consiga dar um andamento melhor para a economia, um crescimento, uma retomada da economia, passa por sanear as contas públicas e por isso há um interesse nas duas reformas, que não são exatamente gratuitas, elas têm uma razão de existir, além da modernização, por exemplo, que foi a história da reforma trabalhista. Bom, a gente volta em instantes, daqui a pouco, com os números do mercado financeiro aqui no Cenário Econômico. Até já. E já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números finais do mercado financeiro. Vamos lá, para o Ibovespa, antes de tudo, uma alta de 0,52%, manteve essa trajetória de alta toda semana aqui. Ontem teve uma alta um pouquinho maior, mas isso aqui manteve a alta, 65.178 pontos. Há tempos a Bolsa não atingia 65 mil pontos, voltou, portanto, ali aos 65 mil. E o dólar teve muito próximo da estabilidade, a R$ 3,21, 0,06% de alta, ou seja, é realmente uma estabilidade dos números que teve ontem. Ontem o dólar teve uma queda expressiva, a gente falava justamente sobre isso, impactado por dois fatos. Primeiro, a reforma trabalhista que tinha sido aprovada no Senado na noite anterior, na noite de terça-feira. Ontem, quarta-feira, o mercado, digamos, usou a informação para precificar isso tudo nas ações e também no dólar. E depois o anúncio da condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro também fez com que o mercado tivesse, o dólar teve uma queda mais acentuada e a bolsa uma alta mais acentuada naquele meio de tarde até o final da tarde. E a Justiça liberou hoje a venda dos ativos da JBS. Nós já tínhamos falado nesta semana sobre a compra de frigoríficos da JBS pelo Grupo Minerva, que é uma concorrente. Vamos de volta à redação com a Sara Kines, que tem detalhes. Sara. Oi, Piotto. A empresa estava proibida de vender ativos por causa da operação Bullish, que investiga irregularidades nos financiamentos do BNDES para a JBS. Mas agora o Tribunal Regional Federal concedeu uma liminar à empresa, que já pode negociar os ativos das subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai. O CAD, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já tinha aprovado nesta semana, sem restrições, a compra dos ativos da JBS pela Minerva, que ofereceu 300 milhões de dólares. Piotto? Muito obrigado, Sara. Bom, nós falamos há pouco sobre a previsão de déficit das contas públicas do governo este ano, tanto o boletim Prisma Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, quanto a instituição fiscal independente ligada ao Senado, prevê um estouro das contas do governo ainda maior para este ano. Duas reformas são vistas como fundamentais para reativar a confiança na economia. A trabalhista, que já foi sancionada, foi aprovada, depois hoje sancionada pelo presidente da República, e a da Previdência, que ainda está em discussão no Congresso Nacional. E tudo passa pela criação de um ambiente melhor na economia do país. Para falar sobre o assunto, entender o momento agora, o economista Eduardo Velho está conosco. Velho, tudo bem? Obrigado de novo por estar aqui conosco. Nós temos uma série de fatos aí. A aprovação da reforma trabalhista foi sancionada hoje, diga-se de passagem. Ontem nós tivemos um anúncio, e isso interferiu nos mercados, o anúncio da condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. E hoje a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que pedia o prosseguimento do processo contra o presidente Temer, que ainda tem que responder na Câmara, é uma votação do plenário da Câmara, mas enfim, a primeira batalha começava aqui. Bom, tudo isso está interferindo na economia. Só essa última decisão que o mercado já estava fechado. Você acha que vai ter alteração em relação a isso? Porque amanhã o mercado abre já com essa notícia pronta, né? Eu acho que o mercado segue melhorando, talvez não tanto como ontem. Na verdade, ontem já tinha antecipado isso, a bolsa já tinha subido, o dólar já tinha com sinal de queda já. Eu acho que o mercado está bem. A crise econômica, na verdade, não estamos em crise, estamos saindo da crise.
A Bolsa brasileira subiu 5 mil pontos, nos últimos 2 meses, mais ou menos. Chegou quase 60 mil, hoje está 65. Ibovespa, o dólar está 3,20. Não está crise, não está saindo dinheiro do país. Me parece que o governo conseguiu mais uma vitória magnífica no Congresso, mesmo com a crise política, aprovou uma reforma trabalhista que muitos presidentes não conseguiram. Você reduz o custo, você tira o imposto sindical como obrigatório para facultativo, você cria maior possibilidade do empresário flexibilizar o contrato e manter o empregado, reduzindo o salário, em vez de demiti-lo, quer dizer, cria maior possibilidade de aumentar o emprego e o crescimento ao longo do tempo, cria maior flexibilidade do mercado de trabalho. Inclusive no pequeno negócio, né? Os empreendedores também têm uma liberdade maior para contratação. Exatamente. Agora, né? Você cria a possibilidade do empresário, mesmo que a economia comece obviamente, a ter uma recessão em algum momento, no futuro, ele pode ajustar isso via, olha, vamos negociar o salário um pouco mais baixo, mas eu mantenho o emprego. Esse é o sinal positivo. Antigamente, com essa regra trabalhista antiga que nós tínhamos, desde a época do Getúlio Vargas, você tinha que demitir um cara, porque você não tinha nenhuma certeza do cenário econômico. Então agora você vai ter flexibilidade para negociar caso a caso. Isso é positivo. O governo, na verdade, ele conseguiu aprovar o limite dos gastos no passado, renegociou a dívida dos estados, aprovou agora a reforma trabalhista, que era importante. Quer dizer, então, de certa forma, o governo, mesmo com essa crise política, está conseguindo aprovar as coisas. Quer dizer, se ele tirou para deputado ou não, isso não interessa. Os investidores olham assim, qual é o resultado? O governo mantém uma base política mínima possível que aprova os projetos. Muitos presidentes aí, em alguns momentos, não conseguiram aprovar. Não conseguiram. Então, me parece que isso é positivo. E a Bolsa, a alta da Bolsa, o dólar aí na faixa de 3,20 e a queda dos juros, com a expectativa que o Banco Central possa até acelerar a queda dos juros, aí agora, com a inflação bem baixa, agora em junho, julho também deve ser uma inflação bem baixa, a situação econômica, aparentemente, os fundamentos estão melhorando, na minha avaliação. Agora, Vera, quando começaram a chegar os números referentes a junho, normalmente todos os números da economia, do setor de serviços, contratação, quando a gente via até maio, e maio foi exatamente no meados de maio, no dia 17, se não me engano, exatamente 17 à noite, no dia 18 teve o Circuit Breaker aqui na Bolsa, nós tínhamos números ainda positivos de maio, porque o mercado demora para responder, ou seja, você teve um movimento da Bolsa, mas ninguém deixa de investir em 2 ou 3 dias, isso leva um tempo. Junho provavelmente pode ter números negativos, ou não sei, eu estou prevendo que havia ali, digamos, um desconforto em relação à manutenção da presidência da República e o andamento das reformas. Que nós vimos agora foi positivo, ou seja, a reforma foi aprovada. Se os números começarem a chegar negativos, começa a mudar a perspectiva da economia ou isso vai ficar precificado sabendo que era só um movimento de solavanco de junho, mas que julho agora, com todas essas notícias do mercado que a Bolsa está refletindo, passa-se a ter uma nova ideia do crescimento da economia esse ano? Eu acho que o mercado financeiro geralmente antecipa um pouco o ciclo econômico, né? Relembrando a crise de 2002, a crise cambial que teve, com aquelas ameaças que o Lula poderia mudar a política econômica, o mercado no final de 2002, início de 2003, já estava dando a entender que a Bolsa estava subindo. Sinal, o governo manteve a política econômica, inclusive aumentou os juros, aumentou o superávit primário e reduziu a inflação e o dólar foi caindo. Da mesma maneira agora, eu vejo que talvez os números sejam ruins, mas é um ajuste pontual, mês a mês, é muito volátil os dados da surreal da economia. Mas não vejo, pelo setor financeiro, que a situação econômica está em queda. Ao contrário, eu acho que, na verdade, ela está estabilizada entre o primeiro e o segundo trimestre. Tirando o agronegócio, a economia ela ficou estável entre os 2 primeiros trimestres do ano. Agora, me parece o seguinte, uma coisa é clara, independente da crise política, a inflação vai ser mais baixa, a renda real está em recuperação, já tem há 3 meses a recuperação, e, consequentemente, as pessoas estão menos endividadas do que estavam há um ano atrás, as empresas estão aumentando o valor de mercado, estão menos desalavancadas, ou seja, menos endividadas. Então, tem um espaço aí, quando a crise política se estabilizar um pouco, você tem um espaço para crescer. Então, me parece que é um movimento, obviamente, eu continuo mantendo aquela ideia, eu acho que é um movimento de observação e não houve uma piora dos indicadores, pelo contrário. Houve agora uma revisão para baixo dos juros, revisão para baixo da inflação e o crescimento econômico, se você olhar um ano atrás, a expectativa para 2017 estava em 0,30 e agora está 0,34. A expectativa, um ano atrás, para 2018, era 1,5%, agora está quase 2,5%. Então, a situação, de certa maneira, está bem melhor do que estava um ano atrás. Vamos falar da Selic. Selic tem reunião do Copom agora no final de julho, não é? Sim. Bom, havia uma expectativa até outro dia de uma queda de 0,75, diminuindo o tamanho da queda.
Mas a economia está precisando de incentivo. Você imagina que o Copom pode aumentar essa queda? Eu acho que já está precificado no mercado que, no mínimo, ele vai manter o ritmo de queda, ou seja, um ponto percentual. A princípio, se vier uma nova surpresa inflacionária, ou seja, uma inflação até a metade de julho, o IPCA 15, na expectativa que seria menor do que o mercado esperava, o próprio Banco Central, pode ser que o Banco Central cristalize. Lembra, outro sinal importante do cenário econômico. O Banco Central, na reunião do Conselho Monetário Nacional, junto com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, reduziram a meta central de inflação para 2019 e 2020, para 4,25 para 4. Esse é um sinal claro que, mantendo a atual gestão da política econômica, está tendo um certo descolamento no curto prazo da economia. Quer dizer, e outra coisa, a crise política está ocorrendo, mas, novamente, os projetos estão sendo aprovados. Então, enquanto as reformas estiverem andando, não vejo um retrocesso desse ciclo econômico. O que eu vejo é que agora temos que monitorar agora qual é a perspectiva da reforma da Previdência. A nova batalha agora. Sim. Velho, obrigado pela gentileza. Bom, daqui a pouco tem os Corredores do Poder, o cenário econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.